a gente vai falar agora da colonização das Américas por parte de Portugal. Lembrando que os portugueses chegam aqui em 1500, mas o desânimo com o fato de não terem encontrado metais preciosos faz com que esse processo de ocupação do território seja jogado mais para frente. Ainda assim, a gente vai ter expedições de reconhecimento em 1501, quando vamos confirmar que tem pau-brasil, beleza? E as feitorias começam a ser instaladas para armazenar esse pau-brasil que está sendo extraído. Perfeito? Não esquece também que o que vai impulsionar o processo de ocupação das Américas portuguesas é o fato de que a gente tem os ingleses e os franceses ameaçando o patrimônio da coroa de Portugal. Tá? A exploração do pau-brasil, pessoal, ela vai acontecer através do escambo, ou seja, da troca de produtos entre indígenas e portugueses. Lembrando que os portugueses vão oferecer coisas que os indígenas não têm ou nunca viram, então para os indígenas é super vantajoso. Da mesma forma, os indígenas vão oferecer o pau-brasil, que é algo que eles já têm ali, eles já conhecem de muito tempo, ainda tem abundância, ok? É claro que esses portugueses não são bestas, eles oferecem produtos que facilitem a extração do pau-brasil, como por exemplo machados feitos de metal ou facas, né, ou facões. Para o indígena isso também é uma maravilha, uma vez que ele ainda não tem essa tecnologia e também facilita a vida dele no dia a dia dentro da comunidade. O pau-brasil passa a ser então monopólio real, ou seja, somente a coroa pode usufruir da exploração e dos lucros referentes ao pau-brasil. O que não quer dizer que alguns particulares também não possam se aproveitar disso. Quem for muito amigo do rei, quem for próximo ao rei, vai conseguir também ali, ó, tirar uma casquinha. É aquilo que a gente falou do mercantilismo. Como é o Estado que controla tudo e a relação, né, Estado e economia, ela meio que vai burlando ali as relações, ela meio que vai ali burlando não, né, ela meio que vai se aproximando das relações pessoais, acaba que quem é amigo do rei tem várias vantagens econômicas, perfeito? Bom, falando sobre essa questão da exploração, a gente vem falando aqui da mão de obra indígena, que sim, num primeiro momento será escravizada, mas depois, mediante as pressões da igreja, a gente vai proibir a escravização de indígenas. A mão de obra indígena é tão importante nesse momento que em 1549, o primeiro regimento, quando a gente passa a ter o governo geral, diz que os indígenas são necessários para que a colonização ocorra, ou seja, é muito importante que essa mão de obra exista. Tanto é que em 1570 a gente vai justificar a escravidão indígena, dizendo o seguinte, ou em guerras justas, certo? Se você for atacado por alguma comunidade indígena, se defendendo, você pode escravizá-los. E em resgates. Esses resgates, pessoal, tá ligado à ideia de antropofagia. Era muito comum algumas comunidades aqui praticarem esse hábito, que era o quê? Quando você capturava o seu inimigo durante uma guerra, ao invés de você escravizá-lo ou vendê-lo, você consumia ele, ou seja, você comia, certo? É o canibalismo. A ideia ali é você justamente consumir não apenas a carne, mas toda a força do seu oponente. E tudo de bom que ele tivesse viria para dentro do seu corpo também, ok? E aí, óbvio, que o pessoal vai dizer, numa visão super preconceituosa e etnocêntrica, que isso aqui é um ato bárbaro. Então, se você puder salvar o indígena, você pode salvá-lo e depois escravizá-lo, né? Oh, que grande salvamento. Lembrando que o fato da gente começar a utilizar a mão de obra indígena, né, a gente vai estimular as guerras, as disputas entre as sociedades, entre as comunidades indígenas, o que vai mudar bastante a dinâmica social. Foi como eu botei pra vocês aqui. Se antes a gente capturava o nosso inimigo e tinha o hábito de consumi-lo, agora a gente vai capturá-lo e vai vendê-lo como escravo. Isso não era uma prática comum, isso acaba gerando muito estresse dentro dessas comunidades indígenas e vai mudando a relação entre elas e até mesmo a relação interna delas. Tá? E aí é óbvio que isso vai facilitar a dominação portuguesa em cima dessas comunidades. Bom, com relação à escravidão, cabe lembrar que, por exemplo, em algumas comunidades do continente africano, a escravidão é algo normal, no sentido de quando você vê seu oponente, você o captura e o vende depois como escravo. Aqui não é tão comum assim, ou quase não acontece nas comunidades indígenas brasileiras, ok? Bom, a gente também vai ter algumas alianças de Portugal com indígenas esses que vão ajudar a combater os estrangeiros invasores, como franceses, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, quando for falar desses eventos. E aí eu botei aqui essas lideranças para vocês e os locais aonde elas ocupavam e as comunidades às quais elas representavam, ok?
Sobre a ocupação do território, pessoal, a gente vai ter a chegada de Martim Afonso em 1531, que vem para combater a pirataria, ou seja, combater os franceses que estão vindo para cá, os ingleses que estão aqui na nossa costa dando um rolê, ok? Mas também para começar a ocupação definitiva do território. Através disso, ele vai fazer o quê? Ele vai instituir as sesmarias, ou seja, ele vai distribuir pedaços de terra para que a população passe a produzir ali. Não estou falando de população de pobre, mas estou falando aí de pequena nobreza que vem junto também e que supostamente deveria ter dinheiro para financiar. A gente vai ter a fundação de vilas, certo? E Martim Afonso, como capitão-mor, fica aí também responsável por proteger a região. Em 1532 a gente começa o sistema de capitanias hereditárias, onde essa pequena nobreza, né, essa nobreza de segunda categoria, passa a receber essas capitanias, que são uma extensão territorial enorme, ok? E, mediante a isso, eles têm uma série de acordos que são feitos com a coroa. Dentre esses acordos, a gente tem ali a carta de doação e os forais, onde tem os deveres e os direitos do capitão aqui das capitanias hereditárias. E aí o que vai acontecer, galera? A gente vai ter que arcar com os custos disso aqui, ou seja, do financiamento, né, de proteção também, ok? E são custos muito altos, lembrando que o território é gigantesco, a gente tem que pagar os funcionários também para vir para cá, tem que pagar os navios, enfim, não é qualquer um que consegue fazer isso daqui. Além disso, a gente vai ter também a possibilidade da transmissão de cargo para os nossos herdeiros, por isso capitanias hereditárias. Caso eu morra, o meu filho pode assumir como capitão ali daquela capitania hereditária. Perfeito? Eu também vou ter ali, ó, o direito a 10% das rendas arrecadadas, ou seja, eu sou responsável por recolher impostos locais e repassar esses impostos ao rei, mas 10% ficam comigo, da mesma forma que me será prometido 5% do lucro da exploração de pau-brasil. Isso é bastante coisa, tá? Mas infelizmente, somente Pernambuco e São Vicente irão prosperar. A gente já sabe o porquê. Primeiro que a extensão territorial das capitanias é gigantesca, segundo que nem todo mundo tem dinheiro para investir. Terceiro, que a gente tem os perigos locais, onde a gente tem várias populações indígenas que vivem ali e não estão dispostos a dividir a terra, tá? Além da própria fauna e da flora que oferecem riscos a esses europeus, a esse homem branco que chegou ali sem saber nada do que estava acontecendo. E óbvio, como a gente também não encontrou ouro, não encontrou metais preciosos no primeiro momento, tem muita gente que ganha as terras e sequer chega a vir povoar essas terras daqui. Para resolver esse problema, Dom João III vai instituir o governo geral em 1548, onde a gente vai tentar reverter essa crise no sistema das capitanias hereditárias. A gente vai se reapropriar das terras, ok? Acabou essa ideia de hereditariedade. Lembrando que não são todas, algumas ainda vão continuar como capitanias hereditárias, como Pernambuco, que prosperou. Beleza? Pra gente centralizar politicamente. E a gente vai centralizar isso aonde? Na Bahia, que passa a ser a capital real. Com isso, vem o primeiro governador-geral, que é Tomé de Souza. Tomé de Souza passa a criar cargos para facilitar a exploração do local. Cargos esses de capitão-mor, que fica responsável pela defesa do território, ouvidor-mor, que fica responsável pela justiça e aplicação das leis, provedor-mor, que é o cara responsável pelas finanças, recolhimento de impostos, e o alcaide-mor, que é como se fosse um vice-governador, é o administrador de Salvador, ok? Assim, começa a instituir o nosso governo geral. Lembrando que, assim como na Espanha, como a gente falou ali na América Espanhola, a gente vai ter, né, a administração local, que são as câmaras municipais. Mas isso a gente vai falar lá na frente, beleza? Por fim, galera, a gente tem a chegada dos jesuítas também em 1549. E com a chegada dos jesuítas, aumentam as pressões para o fim da escravização indígena, o que consequentemente vai estimular a escravização africana. As missões jesuíticas, a primeira missão jesuítica, ela é conduzida por Manuel da Nóbrega. E a ideia desses jesuítas é catequizar o máximo possível. Para isso, eles vão se adaptar à realidade e aos costumes locais. Tanto é que a gente vai começar a fazer a assimilação de deuses locais com o Deus católico. A gente também vai utilizar de teatro, a gente vai tentar aprender a língua, vai criar dicionários da língua local, justamente para poder traduzir os ensinos da Bíblia para essas comunidades. Por fim, a gente vai criar os aldeamentos. O que são esses aldeamentos? Eles são justamente o quê? Aldeias próprias dos jesuítas. A gente vai tirar o índio da aldeia dele, porque afinal, quando ele está na comunidade dele, é muito mais difícil o estrangeiro entrar, porque ele vai se valer dos seus valores e dos seus pares ali,
perfeito? Mas se você tira ele do ambiente onde ele está confortável e coloca em outro aonde você sabe lidar, é muito mais fácil de convencê-los. Esses aldeamentos, então, vão ser um sucesso para a catequização. Você tira o índio da aldeia dele, coloca nessa aldeia jesuítica e passa a ensiná-lo sobre a Bíblia. Lembrando também que esses jesuítas vão explorar essa mão de obra indígena, tá bom? A gente não tá fazendo isso, a gente não vai ter só aqui jesuítas, assim, bons de coração querendo ensinar a palavra, vai ter uma galera que vai justamente explorar esse trabalho indígena aqui, e é claro que esse processo de catequização, ele não é na base do amor, tá? A gente vai ter alguns casos, por exemplo, de crianças que são retiradas de sua aldeia, são levadas para o aldeamento, como elas são pequenininhas, né? Elas ainda não tiveram tempo de aprender a cultura local aprofundada, então elas são muito mais fáceis de moldar, perfeito? E a gente vai pegar essas crianças e vai educá-las aos nossos moldes e depois retornar com elas para as aldeias. Isso vai causar um estranhamento muito grande, e aí você imagina você ter o seu filho tirado de você e quando ele retorna completamente diferente, falando coisas que você não consegue compreender. E aí, para tentar se aproximar dele, você tenta ouvir um pouco mais. A gente vai ter casos, inclusive, de indígenas que vão, de crianças indígenas que vão acabar agredindo aos pais e até mesmo assassinando os pais, porque estes se recusam a se converterem, tá? Afinal, essas crianças foram educadas que somente a Bíblia e somente a interpretação católica é que a salva, perfeito? Galera, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Qualquer coisa, tamo junto.